No gesto profundamente comovente e espiritualmente carregado, o Papa Francisco revelou recentemente parte do enigmático terceiro segredo de Fátima, reacendendo debates fervorosos no seio da comunidade católica. Esta revelação sublinha a relevância duradoura das profecias confiadas a 3 humildes pastores em 1917. Mensagens que continuam a ressoar profundamente nos corações e mentes em todo o mundo. As aparições de Nossa Senhora de Fátima, testemunhadas por Lucia Santos e pelos seus primos Francisco e Jacinta Marto, constituem momentos cruciais na história da fé católica. Estes encontros celestiais, que ocorreram de maio a outubro de 1917, revelaram 3 segredos profundos, cada um deles contendo um chamado urgente para guiar a humanidade em direção à redenção. O primeiro segredo revela uma visão angustiante do inferno, um lembrete claro das consequências eternas que aguardam as almas pecadoras. O segundo segredo previu o fim da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial e emitiu um apelo desesperado à consagração da Rússia para evitar catástrofes globais ainda maiores. Contudo, é o terceiro segredo, envolve mistério durante décadas, que suscitou especulações intermináveis e grande expectativa entre os fiéis. Em 1944, sob imensa pressão, a irmã Lúcia escreveu este segredo num documento selado, com instruções estritas para não revelar o seu conteúdo até 1960. No entanto, foi só em 2000 que o Papa João Paulo II revelou parcialmente o seu conteúdo, gerando medo e controvérsia. Embora tenha surgido alguma clareza, ambiguidades persistentes aprofundaram as reflexões sobre a verdadeira essência desta comunicação divina. A recente revelação do Papa Francisco acrescenta uma dimensão convincente à nossa compreensão desta mensagem enigmática. Embora muitos detalhes permaneçam velados, surge um tema inegável, o chamado à renovação espiritual, com retorno à fé inabalável, ao arrependimento sincero e à devoção inabalável ao Imaculado Coração de Maria. Num mundo que enfrenta desafios sem precedentes, este apelo à oração e à conversão ressoa como um raio de esperança. Façamos uma pausa para refletir sobre a vida da irmã Lucia Santos, guardiã destas extraordinárias revelações. Nascida em 1907, era apenas uma criança quando as aparições marianas mudaram o seu destino, junto dos primos Francisco e Jacinta Marto. Esses encontros sobrenaturais transformaram completamente a sua existência. Com apenas 14 anos, Lucia ingressou nas Irmãs de Santa Doroteia, na Espanha, onde manteve um vínculo ininterrupto com o divino. Foi ela quem transcreveu os segredos da Virgem Maria, incluindo o fatídico terceiro segredo, em 1944. Este envelope selado, preservado até a sua revelação parcial em 2000, foi profundamente comovente, mesmo nos níveis mais elevados da Igreja. O próprio Papa João Paulo II teria chorado ao ler seu conteúdo. Que verdade poderia ser tão comovente, tão carregada de significado, que tocasse o coração do sucessor de Pedro? Esta questão não resolvida continua a desafiar os crentes, convidando-os a uma introspecção espiritual mais profunda. Hoje, no meio das incertezas do nosso tempo, voltemo-nos para a Virgem Maria, refúgio dos pecadores e protetora da humanidade. Através do rosário, construímos uma ponte entre a nossa frágil condição humana.
e a misericórdia ilimitada de Deus. Cada Ave Maria torna-se uma rosa oferecida aos pés da nossa Mãe Celeste. Cada mistério meditado num raio de luz que dissipa as sombras que obscurecem a nossa vida. O rosário transcende a simples oração. É uma poderosa arma espiritual contra o mal e um escudo inquebrável contra as tempestades da vida. Recitado com fervor, fortalece a nossa fé, nutre a unidade familiar e inaugura a paz num mundo turbulento. Uma paz prometida pela própria Maria em Fátima. Que esta oração sagrada se torne o ritmo dos nossos dias, um santuário em tempos de dúvida e uma fonte inesgotável de graça. Lembre-se sempre de que nunca estamos sozinhos. Maria, nossa terna mãe, zela por nós com amor infinito e intercede constantemente por nós. Confiemos no seu cuidado materno e na sua divina providência. Juntos, através da oração e da conversão sincera, superaremos as provações e descobriremos a luz radiante da esperança eterna. Que o rosário sirva de bússola nas trevas, de âncora nas tempestades e de precioso elo com o céu. Que caminhemos de mãos dadas com Maria rumo à tranquilidade interior e à glória celeste. Para compreender a essência do terceiro segredo, devemos considerar as ideias do cardeal Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, que forneceu uma exegese teológica da mensagem de Fátima. Ele sublinhou que o terceiro segredo não é uma simples previsão de calamidades futuras, mas uma profunda representação simbólica dos sofrimentos da Igreja ao longo do século XX. Suas imagens evocam a eterna luta entre o bem e o mal, uma batalha tecida na estrutura da criação. Uma das imagens mais marcantes do terceiro segredo é a de um anjo brandindo uma espada de fogo, emblemática da justiça divina. Porém, pronto para atacar, o anjo é detido pela intervenção da Virgem Maria, encarnação da misericórdia. A sua intercessão atenua a ira da espada, oferecendo à humanidade a oportunidade de se arrepender e aceitar a penitência. Esta visão serve não apenas como um prenúncio de julgamento, mas também como um chamado de despertar para retornar a Deus, buscar a santidade e preparar-se para as provações iminentes. As histórias da irmã Lúcia descrevem vividamente uma cena em que líderes religiosos, incluindo o Papa, sobem uma colina íngreme em direção a uma cruz, apenas para serem atacados por soldados. Isto simboliza os sacrifícios e a perseguição que a Igreja, e especialmente os seus líderes, suportará no meio da crescente hostilidade espiritual e física. O Papa, passando por uma cidade desolada, reza pelos mortos antes de encontrar o martírio. A mensagem é inequívoca. Igreja deve passar por provações e seus pastores suportarão sofrimentos pelo Evangelho. Nesta visão, o anjo recolhe o sangue dos mártires, testemunho de redenção através do sofrimento. A salvação muitas vezes exige sacrifício, e o caminho para a redenção não é fácil nem indolor. O sangue dos mártires, derramado no amor e na obediência a Deus, constitui um poderoso testemunho de transformação pela fé e de triunfo definitivo do bem sobre o mal. Contudo, o terceiro segredo não é apenas uma profecia catastrófica. Numa carta ao Papa João Paulo II, a irmã Lúcia destacou o seu significado profundo. Ele sublinhou que se a humanidade responder ao apelo ao arrependimento e aderir ao conselho da Virgem Maria, a paz prevalecerá. Pelo contrário, ignorar estas diretivas divinas
permite que os erros da Rússia, que simbolizam o comunismo e o ateísmo, proliferem, causando agitação e angústia globais. A escolha é clara. Alinhar-se com a vontade de Deus traz paz. Rejeitá-lo é um convite ao caos. Quando o Papa João Paulo II revelou publicamente o terceiro segredo em 2000, marcou um marco na história da Igreja. Este ato destacou a misericórdia de Deus e o manto protetor da Virgem Maria, que intercede constantemente por nós nestes tempos turbulentos. Ao partilhar este segredo, o Santo Padre lembrou ao mundo que as aparições de Fátima não são relíquias do passado, mas um apelo vivo e urgente à ação. Os acontecimentos de Fátima, especialmente o terceiro segredo, lembram-nos que estamos envolvidos numa guerra espiritual. A nossa fé, as nossas orações e as nossas ações têm o poder de mudar a trajetória da história, inaugurar a paz e proteger-nos de forças malévolas. A mensagem da Virgem Maria é inequívoca. Voltemos a Deus com sinceridade e humildade. Arrependamo-nos dos nossos pecados e aprofundemos o nosso compromisso com a vida sacramental. Ao fazermos isso, encontraremos conforto no abraço amoroso de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor luta contra a turbulência. Longe de ser uma simples previsão de acontecimentos futuros. O terceiro segredo de Fátima é um apelo a viver a nossa fé com coragem num mundo em constante mudança. Requer coragem, disposição para o sacrifício e uma dedicação inabalável à oração e ao arrependimento. Isto assegura-nos que não importa quão sombrias as circunstâncias pareçam, a luz de Cristo ainda brilha intensamente, guiando-nos para a salvação e a paz. Interiorizemos as lições de Fátima, não como profecias distantes, mas como um apelo vibrante e urgente à ação. Com coragem e convicção, respondamos, sabendo que a intercessão da Virgem Maria, a misericórdia de Deus e o poder da oração iluminarão o nosso caminho a seguir. A história de Fátima oferece uma lição poderosa e intemporal sobre o dever partilhado da humanidade sob a orientação divina. Destaca duas verdades imutáveis que moldaram o curso da história humana: a autoridade suprema de Deus e a responsabilidade da humanidade de se alinhar com o seu propósito. Dotados de livre-arbítrio, somos chamados a harmonizar nossas vidas com o seu plano divino. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima convida-nos a reconhecer que, embora Deus permaneça soberano, nós, como indivíduos e comunidades, desempenhamos um papel indispensável na implementação da sua visão para a Terra. As revelações de Fátima servem como um farol eterno, exigindo fé inabalável e determinação vigilante, especialmente em tempos de provação e incerteza. Enfrentando imensa pressão para revelar o misterioso terceiro segredo, Lúcia Santos, uma visionária com visão celestial, demonstrou uma coragem extraordinária ao aderir firmemente às instruções divinas. A sua obediência determinada permitiu que este mistério sagrado permanecesse oculto até o momento divinamente ordenado em 1960, quando foi finalmente revelado. Este momento deliberado gerou debates e especulações intermináveis. Mas a confiança duradoura de Lúcia na sabedoria celestial é um testemunho indelével da sua profunda confiança na orientação divina. Ao longo da história, as aparições marianas foram eventos raros e cuidadosamente examinados, rigorosamente autenticados pela Igreja Católica. Apenas alguns privilegiados, como os de Fátima e La Salette,
obtiveram reconhecimento oficial. Esses acontecimentos sobrenaturais transmitem mensagens que transcendem o tempo, misturando advertências e promessas de esperança. Estas não são revelações passivas, mas convites urgentes à humanidade para assumir a responsabilidade pelo seu destino espiritual. Cada visão implora aos crentes que se arrependam, permaneçam vigilantes e aprofundem o seu compromisso com a fé. Um apelo claro para abraçar a santidade como caminho para a verdadeira realização. No centro da mensagem de Fátima estão 3 temas centrais: a necessidade crucial de penitência, a compaixão ilimitada da Virgem Maria e as imagens assustadoras de um anjo empunhando uma espada flamejante. Estes elementos iluminam a eterna batalha entre o bem e o mal, empurrando a humanidade para a renovação espiritual. A espada flamejante é mais do que apenas um símbolo. É um lembrete claro das consequências de negligenciar os mandamentos de Deus. Desafía-nos a enfrentar a gravidade das nossas decisões e lembra-nos o nosso dever de nos afastarmos de pecado e procurarmos a misericórdia de Deus. Esta mensaje serve como un aviso y una tabua de salvación, ofreciendo salvación a través de arrepentimiento y da gracia. Fátima también ensina una lección profunda sobre el costo de la fe. Nas visiones de Lucia, o Papa y el clero son representados como mártires, encarnando los sacrificios que a devoción muchas veces exige. O sangue dos mártires é um testemunho comovente del poder transformador da graça divina, que sustenta a los crentes más en provaciones más sombrías de la vida. Esta misma gracia que nos permite enfrentar a las adversidades modernas con esperanza y perseverancia, ancorando nuestro espíritu en la resiliencia. La mensaje de Fátima resoa profundamente con los desafíos de nuestro mundo contemporáneo. Os pecados de división, decadencia moral y apatía espiritual descritos nas visiones refleten as lutas que testemunhamos hoje. O apelo à conversión para abandonar el pecado y abrazar a protection de Dieu permanece sans présent, exige une participation active de notre part, soit trouver des vies spirituelles au courant un naissant dans la foi et au courant une grâce divine en naviguant les incertitudes du futur. Le message de Fátima est un farol d'espérance qui nous guide rumbo à l'unité et à la résilience. Et optimalement, Fátima convide à nous à être fermement enracinés dans la foi, confiant de nos manteaux protecteurs de la Vierge Marie et permanissant firmes no amor et na orientation de Dieu. Est un appel universal à cada crainte par accepter son rôle unique dans. E a proteção de Deus permanece sempre presente. Exige uma participação ativa da nossa parte. Somos chamados a aprofundar as nossas vidas espirituais, apoiar-nos uns aos outros na fé e apoiar-nos na graça divina enquanto navegamos nas incertezas do futuro. A mensagem de Fátima é um farol de esperança que nos guia rumo à unidade e à resiliência. Em última análise, Fátima convida-nos a estarmos firmemente enraizados na fé, confiando no manto protetor da Virgem Maria e permanecendo firmes no amor e na orientação de Deus. É um apelo universal a cada crente para aceitar o seu papel único no propósito divino de Deus, para levar a sério o imperativo da conversão e para acreditar que nenhum desafio, por mais intimidante que seja, pode separar-nos da providência divina. Obrigado por embarcar nesta jornada de reflexão e descoberta espiritual. A sua presença e empenho na exploração da mensagem mais profunda de Fátima enriquece esta experiência partilhada, infundindo-lhe um significado
e propósito mais profundos.